Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão me escutando bem? Boa noite. Ó, joia. Boa noite a todos. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? Nós estamos agora no episódio 25 do Upgrade e está sendo muito bom. É uma temporada atípica, né? Nós estamos num horário diferente, mas está sendo muito bom. Um programa muito abençoado. E eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. Sei que hoje também vai ser uma bênção. E gostaria de convidar a todos vocês para nós fazermos uma oração. Não podemos, né, começar sem buscar a força, o poder e a presença daquele que é o nosso Criador. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço, meu Senhor, por mais um dia, pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde, pela oportunidade, Senhor, de estar nesse programa, de ouvir tantas maravilhas da tua palavra. Te agradeço por cada amigo, por cada irmão que aqui está conosco, por cada um que vai entrar aqui também nessa programação, por cada um que vai assistir depois, que a bênção da tua palavra possa alcançar a todos. Senhor, te peço que esteja presente conosco, nos batiza com teu Santo Espírito, Divino Espírito Santo, por favor, nos unja com teu poder e que tudo que nós for falado, for estudado, que seja para o nosso crescimento espiritual e para nós estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e que nos deu a oportunidade de ter. É no nome desse nosso Senhor Jesus que eu peço, que eu agradeço. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar o nosso Deus com o louvor para sempre. Vamos louvar agora com todo o nosso entusiasmo, com o nosso coração. Olhando a leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora, já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som de um clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção
emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Esse louvor é muito lindo. Não sei se vocês também, ouvindo a letra, ficaram imaginando, né? Eu fiquei assim, imaginando toda essa cena e pensando assim, que maravilha que vai ser esse dia. Agora, né, nós vamos para a mensagem com o pastor Estina. Pastor, está sendo uma satisfação muito grande te ouvir a cada dia, e muito interessante que eu estava pensando assim hoje, tem coisas que Deus permitiu que fossem criadas e que são tão interessantes, né? Por exemplo, a gente está aqui falando, cada um de um local diferente, e o senhor aí no Canadá, né, em outro país. A gente tem uma moça também que acompanha da Tailândia, tem a irmã da Cláudia também no Canadá, aqui no Brasil, pessoas de vários estados, né? Então, assim, eu acho tão bacana, muito interessante, e fico tão feliz com isso que a gente pode ter esse contato, né? Mesmo assim, de tantos quilômetros separando, às vezes um oceano, e a gente se vê assim, né? É muito interessante. Se a gente for pensar, é uma coisa incrível, né? E muito bom. É isso mesmo. É isso aí. É Josi, não é? Vocês estão me Sim. ouvindo direitinho ou não? Está ouvindo bem? Ok. É um prazer estarmos juntos outra vez. Hoje eu queria mandar um abraço muito carinhoso para meu amigo, meu primo, pastor Claudomiro, que foi meu colega de comportagem
E eu admiro muito esse servo de Deus, porque desde sempre alguém assim muito esforçado, sabe? Eu me lembro que nós estávamos em Sertãozinho, dormíamos no fundo lá da igreja, na escola, e eu ficava na cama até um pouquinho mais tarde, e o Claudomiro ia fazer exercício na quadra que tinha do lado, assim. E eu ficava um pouquinho mais na cama, mas estava ele firme lá fazendo exercício. Claudomiro, você sempre foi uma inspiração, viu, meu querido? Deus te abençoe, viu? Amados, nós estamos tratando sobre algumas coisas que Jesus ensinou. Na terça-feira eu falei para vocês o que é que Jesus ensinou sobre a salvação. Ele falou que veio aqui buscar e salvar o perdido. E nós percebemos, entendemos que a salvação é um dom da graça de Deus, é um ato de Deus. Então, a salvação, segundo Paulo, ela é pela graça mediante a fé. Então, uma parte é de Deus, que é a graça, e a outra parte é a nossa, que é a fé. Só que a nossa parte, que é a fé, é Deus também que dá. Então, tudo é de Deus. A salvação é um dom da graça de Deus. Louvado seja o Senhor, não é? Ontem eu falei sobre adoração. A adoração é aquele momento em que eu me encontro pessoalmente, intimamente com Deus, o Criador, eu como criatura, ele como Criador. Nós analisamos um pouquinho a experiência do profeta Isaías quando foi chamado, ele estava no templo. E quando nós percebemos que existe uma adoração verdadeira, nós sentimos a nossa pequenez, Deus nos alcança, ele nos desafia e nós respondemos: eis-me aqui. Quando a adoração verdadeira acontece, nós nos colocamos no altar de Deus para servi-lo e para fazer brilhar a sua luz, porque Pedro nos chamou de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9, a fim de proclamarmos as virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a luz. Hoje eu quero falar sobre a vida eterna. Nós fomos ensinados, e os que são mais antigos não me queiram mal por falar isso, nós fomos ensinados desde há muito tempo que quando Jesus voltar, ele nos dará a vida eterna. E claro que não está errado, mas nós temos que entender que a vida eterna, ela não começa quando Jesus voltar. A vida eterna começa aqui. Ela começa quando Jesus passa a viver em nós, através do Deus Espírito Santo. Como que eu posso comprovar isso pela Bíblia? Em mais de 50 anos pregando a palavra, eu nunca preguei nada que não estivesse 100% de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Então, por exemplo, a Nicodemos, Jesus falou assim: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembram desse texto? Está em João capítulo 3, a partir do verso 14. Ele falou assim: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí ele falou aquele verso famoso: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e assim por diante, não é? Quando Jesus curou aquele paralítico num sábado, junto ao poço de Betesda, no tanque de Betesda, ele falou o seguinte: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então vejam, Jesus falou no presente. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ouviu a palavra de Jesus e creu em Deus. Tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Está em João 5:24. Veja que é bíblico o que eu estou ensinando, e é o óbvio, só que ninguém ensina. Aí Jesus falou assim, João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto quer dizer o seguinte:
que quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, nós temos a vida eterna. Então, às vezes a gente pensa que a vida eterna ela começa só quando Jesus vem, porque quando ele vier, nós seremos glorificados, receberemos a imortalidade. Mas a salvação, ela é um processo que não ocorre só no dia da volta de Jesus. A salvação ocorre quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Nós somos justificados diante de Deus. Andando com Jesus, mediante a presença do Espírito Santo na nossa vida, mente e coração, nós somos santificados, nós estamos sendo transformados, dia a dia, de glória em glória. E quando Jesus vier, nós seremos glorificados. Veja que a salvação é um processo, que não, é uma coisa um pouco mais longa, certo? Agora, a vida eterna, ela começa quando eu aceito Jesus como meu Salvador. Pastor, mas e a morte? A morte é um hiato. Veja o que Jesus falou junto ao túmulo de Lázaro. Se você quiser olhar na Bíblia, pode olhar. Eu tenho ela aqui no meu coração, mas ela está aqui também. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Veja, ele é a ressurreição e vida. Ele falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Se não vai morrer eternamente, é porque tem vida eterna. Dá para entender isso ou não? Mas eu posso explicar de uma maneira mais fácil ainda, mais simples ainda, que nós já temos a vida eterna em Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Pegue a sua Bíblia aí e vamos analisar um pouquinho o que está escrito em 1 João capítulo 5. 1 João é uma daquelas 3 últimas cartas de João que estão lá vizinhas do Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. João escreveu o Evangelho de João e ele escreveu essas 3 cartas também, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele foi o escritor também do livro do Apocalipse, que é um livro profético. Mas lá no capítulo 5 da primeira carta, a partir do verso 9, está escrito assim, veja que coisa impressionante, e preste muita atenção, porque é uma explicação que a própria Bíblia dá. Eu não estou inventando nada novo aqui, sabe? Verso 9 de 1 João 5, diz assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus é maior, tem mais valor, porque é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Parem aí, para entender. Os homens falam as coisas e nós acreditamos, mas o que Deus fala tem muito mais valor. E aqui João está falando de um testemunho que Deus o Pai está dando a respeito do Deus Filho. Verso 10. O que é o testemunho? Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Veja, até aqui não está explicado o que testemunho é, ok? Então a Bíblia diz assim que Deus dá um testemunho a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho tem esse testemunho. Agora, veja o que diz o verso 11, a explicação. Que testemunho é este que Deus dá acerca do seu Filho? Verso 11. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Não preciso perguntar para vocês, para não ofender a inteligência de vocês. Mas o verbo dar aqui, ele está no passado, não está no presente nem no futuro. Aqui o testemunho que Deus está dando do seu Filho é este, olha. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Verso 12, quem tem o Filho tem a vida eterna, portanto. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Quem tem Jesus. Então, aqui
Deus está dizendo assim que ele nos deu a vida eterna. A vida eterna já foi outorgada a nós, ao nós aceitarmos Jesus como Salvador. E aí, João, para não deixar nenhuma dúvida, ele escreveu no verso 13 o seguinte: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E eu pergunto para vocês, está claro ou não está? Está claro ou não está? Deus está dizendo que nós temos a vida eterna. E quem é que está dizendo isso? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Agora, então alguém pode olhar para mim e falar assim, pastor, mas e a morte? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, vocês lembram qual foi a expressão que ele usou? Nosso amigo Lázaro dorme, dorme. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, ele fala, nem todos dormiremos. Isto quer dizer, nem todos morreremos. Por quê? Quem está em Jesus não morre, mas dorme. Há uma diferença para quem está em Jesus, de quem está em Jesus para quem não está em Jesus. Para quem está em Jesus, a morte é apenas um hiato, nada mais. Agora, para quem não está em Jesus, a morte é o fim, porque depois disso vem a destruição eterna. Quem tem Jesus tem já a vida eterna. Isso é o que nós entendemos pela palavra de Deus. Podem espernear e querer dizer contrário, falar isso ou aquilo, mas é o que está escrito na Bíblia. E nós somos o povo da Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós interpretamos a Bíblia historicamente, nossa interpretação é historicista, as profecias acontecem na história, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, nós não achamos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é diferente. A Bíblia inteira é a palavra de Deus, e Deus está dando um testemunho a respeito do seu filho e está dizendo para você e para mim, quem tem o Filho de Deus tem em si o testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quando Jesus voltar, Paulo diz que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Mas mesmo nós estando sujeito à morte aqui nesta vida, nós temos vida eterna. Claro que é com um pouco mais de profundidade, mas quando Jesus falou para Maria e falou para Marta, primeiro para Marta, depois para Maria, né? Eu não disse a vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Jesus é a glória de Deus, Jesus é a vida eterna, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição, Jesus é tudo. Gente, se nós tirarmos Jesus do centro de qualquer doutrina da Bíblia, ela perde o valor. Se nós tirarmos Jesus do centro de qualquer crença da Bíblia, ela perde o valor. Então aí alguém pode pensar assim, mas tem umas crenças que nós temos que elas são complicadas, e eu posso citar uma para vocês entenderem. A nossa crença de que devemos devolver o dízimo. É uma crença nossa, mas está na Bíblia. Por que nós fazemos isto? Porque nós pertencemos a Jesus, que Ele é o nosso Criador e o nosso resgatador. Olha, quando eu devolvo a Deus o dízimo, eu estou reconhecendo que Ele é o Criador e o doador de tudo. Quando eu entrego uma oferta voluntária para Deus, eu estou agradecendo porque Jesus é o meu Salvador. Então, é Cristo o centro em qualquer ramo da teologia que você estudar, qualquer doutrina, qualquer crença. Se Cristo não for o centro, é melhor não estudar, não ensinar, não pregar. Cristo tem que ser o centro. O centro de qualquer coisa. Eu faço evangelismo em todo lugar onde eu vou. Jesus é o centro do evangelismo.
porque o evangelho significa as boas novas do Senhor Jesus. E qualquer coisa que você me perguntar, eu posso informar a você que Jesus é o centro. E ele é o centro de todas as coisas. E quem tem Jesus, a Bíblia diz que tem a vida eterna. Eu fico muito contente quando eu leio essas coisas, porque, por exemplo, nós temos lutas aqui nesta vida, nós temos provações. Às vezes nós quase desanimamos. Não sei se vocês já leram com vagar, com tempo, o Salmo 73, que é um salmo de Asaf. Asaf era um dos cantores do templo, dos escritores do templo. E no Salmo 73 ele fala assim: os meus pés quase resvalaram, porque eu via os ímpios prosperarem. Gente, essa vida aqui, a vida religiosa, ela se parece muito com um pavê, sabia? Quando a gente lê, por exemplo, o livro, alguém riu aí quando eu falei pavê, porque está numa boa hora assim para comer um potinho daquele pavê delicioso, né? E faz com os biscoitos, assim, eu não lembro o nome do biscoito, mas é delicioso, mas faz mal para a saúde, tem que comer pouquinho. Quando a gente lê Provérbios, né, Claudinha, a gente entende o seguinte, que se fizer as coisas direitinho, dá tudo certo. O livro de Provérbios ensina isso aí. Olha, faça isso, ensina o seu filho assim, porque ele não vai esquecer disso. Faça isso porque dá naquilo. Cuidado com isso, não use essa bebida aqui forte porque ela faz mal. E etc e tal. Só que essa é a primeira camada. Depois vem a camada do Salmo 73, onde nem tudo representa um jardim florido, porque às vezes você faz tudo direitinho e ainda dá errado. Mas por que dá errado? Porque nós estamos dentro do escopo da égide do grande conflito. Então, por exemplo, uma família, ela educa os 10 filhos, todos iguais, na igreja. De repente, um pode se transviar e cometer umas bobagens grandes assim. Mas não educou tudo igual? Não é tudo da mesma forma, com a mesma gênese? Mas é o conflito. Então, nós precisamos ter essa abertura para entender o conflito. Nem sempre dá tudo certo, mas aí vem a terceira camada desse pavê. E a terceira camada é que Deus está no trono do universo e um dia ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. E todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E ele julgará todos segundo o que tiverem feito no corpo. Então vejam, o Provérbios diz que dá tudo certo para quem anda direito, mas nem sempre dá. O Salmo 73 prova isso. Mas no final, Deus vai colocar um fim, um ponto final a todo o sofrimento, a dor, ao pecado, à morte. Então, pensem no seguinte: nós temos hoje vida eterna, porque temos Jesus, mas nós temos os conflitos, as lutas, as provações. E, de repente, a morte, ela, em alguma esquina por aí, e a turma pinta a morte como aquela velhinha com uma foice na mão, né? E eu gosto de dizer que a morte é uma moça bonita, porque ela vem e leva embora a pessoa, né? E, na verdade, a gente fica brincando, mas eu não gosto nem de cemitério, sabe? Eu não quero nem saber de morte. Mas se um dia a morte nos alcançar, Deus tem um remédio para aqueles que estão em Jesus, porque quem está em Jesus já tem a vida eterna. Eu vou ler de novo o trechinho para ficar bem claro assim para todos nós, tá? Então é 1 João capítulo 5. Eu vou ler só os versos 11 e 12. Eles dizem assim: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus nos deu a vida eterna. E onde está essa vida eterna? Está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Gente, é mais ou menos assim, ó, vou falar de uma linguagem assim bem simples, né? Você tem um indivíduo assim que é muito seu amigo, que ama você de paixão. E ele é rico, tem muito dinheiro, tem tudo o que precisa. Quando vocês saem, ele banca as coisas. Ele paga para você. Ele fala, não se preocupe que eu estou aqui, eu tenho dinheiro. Meu dinheiro é para isso aqui, para nós.
O Senhor Jesus é vida eterna. Quem está nele, ele banca. Ele é vida eterna. Agora, nós precisamos manter esta vida tendo comunhão com ele, que foi aquilo que eu falei ontem, né? Então, se nós mantivermos essa comunhão com ele, nós estaremos ligados à energia da vida, porque ele é vida, ele é a videira. Estando ligados na videira, nós temos vida. Agora, se nós nos desligarmos, é como cortar o cabo de energia, aí a gente fica no escuro. Eu espero que vocês tenham entendido esta ideia brilhante que a Bíblia nos traz. É algo que não se pregou por muito tempo, eu mesmo estou pregando isso há uns poucos anos. Quando comecei a pregar isso, eu fui até certo ponto, não criticado, mas algumas pessoas começaram a achar muito estranho, porque como nós não fomos ensinados assim, tudo que aparentemente é novo traz um pouco de preocupação, mas não é novo, sabe? Porque está aqui na Bíblia, ó. Está aqui na palavra de Deus, né? Então, hoje muitos estão falando isso, e é importante ter essa noção de que nós já temos a vida eterna porque temos Jesus, porque aí o inimigo não vai tirar farinha conosco. Então, já ouviram a expressão dar trote em égua magra ou chutar o cachorro morto? Então, nós não somos, o inimigo não vai nos chutar, porque nós não somos cães mortos. Nós estamos muito vivos, porque nós estamos em Jesus. Nós temos essa expectativa grandiosa, estando nele nós já temos vida. Aí o inimigo vem, ele não encontra espaço para nos destruir, porque nós estamos firmados na rocha. Quando Jesus falou que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha, é a rocha da palavra de Deus. É a rocha chamada Jesus. E a nossa experiência religiosa, ela não pode ser edificada em cima das paredes da igreja. Ela não pode ser edificada em cima daquilo que o ancião falou, que o pastor falou. A nossa experiência espiritual, ela tem que ser edificada em Jesus. Por isso eu digo todos os dias no Lições da Bíblia, examinais as Escrituras. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Escrituras e Jesus se confundem, porque Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é a palavra. Jesus é a palavra de Deus viva, não escrita, mas em pessoa. Então vejam, quando nós temos Jesus, segundo o testemunho de Deus o Pai, nós já temos a vida eterna. Eu desejo que Deus nos abençoe hoje e que isso fique na nossa cabeça como se fosse um diadema, assim, uma coroa bonita, uma coroa de glória, de alegria, de prazer. E aí nós começamos a entender o que é que diz aquele hino, o que é que quer dizer aquele hino que diz é prazer servir a Cristo. A gente nem canta mais hino, ou pelo menos eu não tenho cantado mais, não tenho visto e ouvido. É prazer servir a Cristo nesta vida aqui da terra, né? Por quê? Porque nós já estamos começando a viver as alegrias do céu. Estamos começando já a vida eterna. E olha, como pastor, o pastor Claudomiro também é testemunha disso, né? O pastor Valmir também, o outro pastor, meu amigo que está por aí. Quando nós atendemos pessoas que estão indo embora desta vida, mas são pessoas que amam Jesus e que têm Jesus no coração, é uma tranquilidade. É diferente de quando uma pessoa está indo embora sem Jesus, é diferente. Então, essa alegria que a gente tem de servir a Jesus é o princípio da vida eterna. Nós já estamos vivendo algumas das alegrias. Abram a mente para entender isso. Amados, nós precisamos viver essas alegrias. Essas alegrias nos dão força, nos dão poder para tocarmos em frente. E muito em breve nós encontraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E aí, então, nós viveremos por toda a eternidade.
que tem começo, mas não tem fim, e vai ser bom demais, né? Deus abençoe vocês. Amanhã quero falar sobre religião. O que é que Jesus ensinou sobre religião? Hoje nós ensinamos o que Jesus ensinou, o que a palavra ensina sobre vida eterna. Jesus mesmo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê nunca morrerá eternamente. Jesus, junto ao túmulo de Lázaro, Jesus falou isso. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos vida. Amanhã eu quero falar o que Jesus ensinou sobre religião. E é um tema impressionante, onde não se ataca religião nenhuma, mas mostra-se o caminho da verdadeira religião. Esperem que amanhã vai valer a pena. Vamos orar? Senhor Deus, como é bom nós percebermos que a tua palavra nos ensina com clareza que, tendo Jesus, nós já temos a vida eterna. E quem é que deu esse testemunho? Deus o Pai. Deu um testemunho a respeito do Deus Filho. E ele disse assim: quem tem o Filho tem a vida. Está falando da vida eterna, é claro. Quem não tem o Filho não tem a vida. Muito obrigado. Essa alegria é como uma coroa sobre a nossa cabeça. E ela nos impulsiona para frente e para cima. E nós aguardamos para muito em breve a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra diz que na sua manifestação nós gozaremos e nos alegraremos. Não haverá tristeza, não haverá lembrança das coisas tristes, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, a glória a ser revelada em nós suplantará todas as tristezas. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em favor desse projeto especial do Upgrade, que está agora na 25ª temporada. Quantas pessoas já foram alcançadas e abençoadas? Continue abençoando as pessoas que trabalham para que isso aconteça. Continue abençoando as pessoas que entram em contato, seja ao vivo ou assistindo ao vídeo depois. Toca os corações. Deus, se não ficou claro alguma coisa aqui, eu peço ao Senhor que o Espírito de Deus clareie para as pessoas. Para mim está muito claro que quem tem Jesus tem vida eterna. E eu louvo o teu nome porque isso é um privilégio, é uma alegria, é uma bênção. Fica conosco, dá-nos um bom descanso, abençoa o teu povo e, se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui. Oramos agradecidos em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Muito bom. Amém. Bom, depois dessa mensagem maravilhosa, se preparem aí que a Cláudia vai tirar a foto, né, Cláudia? Vamos lá, gente. Não é oficial é amanhã, mas de hoje também é especial. Bem lembrado, Josi. Amanhã a nossa foto oficial aqui da temporada. E a foto fica mais bonita quando tem os rostinhos, né? E não apenas o nome. Então, se prepare para amanhã abrir a câmera e aparecer na foto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3 e... Muito bem. Ok. Então, antes da gente ir para a calçada, né, eu queria fazer uma propaganda aqui, que nós temos aí um filhinho do Upgrade, que é o Upgrade Play. Acontece toda terça-feira, às 5 da manhã, e são 45 minutos, é um momento de oração, de louvor, também nós temos uma pequena reflexão, né? E é muito bom. E eu vejo muitos de vocês aqui que sempre estão com a gente aqui no Upgrade, mas que não estão lá no Upgrade Play. E eu queria convidar vocês para participar. É muito bom.
É um momento assim especial, sabe, meus irmãos? Gostaria que vocês estivessem lá com a gente também. E, e eu ia falar outra coisa, e esqueci. E agora a gente vai. Ah, tá. A Rosenilda está perguntando qual é o horário que é aí no Canadá. E eu queria fazer essa pergunta também desde ontem, e eu esqueci. Tá certo. Agora aqui são 6h40 da tarde, são 3 horas a menos que o horário de Brasília. Hoje, Ah, nesse exato momento aqui em Saskatoon, nós temos 10 graus negativos, mas a sensação é de 18 graus negativos. misericórdia. É só a misericórdia de Deus mesmo. Pois é, então agora nós vamos encerrar essa parte e vamos agora para a nossa turma da calçada. Vamos conversar um pouco, se alguém tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida em relação à mensagem. Esse é o momento. Para quem está acompanhando no YouTube, a transmissão fica por aqui. E se você quiser participar com a gente, ficar para esse momento, é só clicar no link aí. Você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e você vai fazer parte com a gente também, tá?